Muito bom. Celebrar a vida é muito bom, né, Eduardo? Celebrar a vida é muito bom e necessário sempre. E necessário sempre. Aprender a celebrar, né? Eu acho que é uma coisa muito importante, né? Aprender a celebrar a vida, aprender a celebrar esse dia, né? O meu dia de vida. É. O meu dia de vida. Muito bom. Eu tenho um vídeo no YouTube, eu Ah, faço uma reflexão sobre a vida que eu fiz no meu aniversário, acho que o ano passado. aham. Eu iria até repostar, mas eu achei demais, sabe? O pessoal ia poder achar que eu tô querendo ganhar muito presente, mas fica aí o convite. Que isso? Tem lá. Porque realmente, né, eu falo que o parabéns é para você, mas a festa é para todos, né? A Então, festa é o para dia de todos. celebrar o aniversário da gente não faz sentido celebrar a sua vida sozinho. Não faz sentido, Não faz exatamente. sentido. E é interessante, né, a gente poder dar a oportunidade para as pessoas de celebrarem comigo, né? Isso. Nós, muitas das vezes a gente cai, né, num reclamar, né? Mas qual a oportunidade que eu estou dando, né, para as pessoas estarem comigo, né, para celebrar a vida? É, É uma, justamente. uma reflexão futura, É uma reflexão futura. uma E como, reflexão e como futura. que a pandemia está nos oportunizando celebrar de forma diferente, Sim, sim, né? Isso é exatamente. muito importante. Exatamente. Buscar meios, né? Para isso. E Buscar temos, meios. né? Porque nós somos uma vastidão de possibilidades, né, Eduardo? Isso mesmo. Nós não somos limitados, né? O ser humano ele não É, é limitado, pela sua divindade, né? Ele é pura expansão, ele é ilimitado, né? o ser Ele é humano, ilimitado, ele é diverso, ele é né? diverso. É. Eu tô Mas, clicando aqui, eu tô hã? mandando o convite para a turma entrar aqui. Ah, tá. Eu não sei como que faz isso não, faz aí. Ah, eu cliquei no aviãozinho aqui, tô que mando. Ah, bacana. Mas então, é, hoje nós vamos falar sobre o medo. Hoje nós vamos falar sobre o medo. Quem está aí, quem tá aí que já entrou aí, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, você tem medo de quê? Você Ufa, tem medo de quê? Vamos parar um pouquinho aqui num ciclo de inspiração e expiração bem profundo e pensar do que eu tenho medo? Do que eu tenho medo? A definição a definição de medo é que o medo é uma sensação desagradável e desconfortável, né? Que o corpo sente pela percepção do perigo. Então, quando eu percebo um perigo, a sensação vem, é como se o corpo, que é a nossa instância, né, de manifestação física, falo que todas as manifestações que as nossas instâncias elas têm, elas vão se manifestar no corpo, né? O espaço de manifestação é no corpo, é o meu físico. E aí ele manda, né, essa desencadeia essa percepção que é desconfortável, mesmo que o medo seja real ou imaginário, né? Quando ele percebe é, que existe um perigo, mesmo ele sendo real ou imaginário, ele vai gerar esse espaço de desconforto. justamente. Eu tenho uma E, experiência... Ah, pode falar. não, pode Não, ir. pode. É, e ele é aprendido também, né? Então, às vezes, a mensagem que a gente vai mandar para o cérebro da gente também depende muito das experiências que a gente vai vivendo e como que nós vivemos numa sociedade hoje que nos coloca a questão do medo. Como que a sociedade apresenta questões que podem nos gerar medo. E chega um ponto que às vezes a gente já não sabe nem se o nosso medo ele é real
ou ele só é um medo imaginário, né? O medo de sair de casa, por exemplo. Tudo bem que nós estamos no período da pandemia, mas o medo de estar com as pessoas. Às vezes você está andando na rua, se passa uma pessoa que está um passo um pouco mais agitado atrás de você, você fica com Você medo. fica com medo. É. Mas a pessoa só estava com pressa. Exatamente. É a questão da percepção, né? Eu tenho uma experiência de medo muito interessante. Eu vou te pedir licença para me contar ela rapidinho. Nem sei se você Fica à já ouviu essa vontade. história, mas eu vejo aqui que tem algumas pessoas aqui que estão online aí nos assistindo que já ouviram. Quando eu estudava em Barbacena, o ônibus ele me deixava num ponto que eu tinha que caminhar mais ou menos uns 7 a 8 minutos até em casa. E ele me deixava assim, por volta de meia-noite e meia, 1 hora da manhã, sabe? E aí, todo dia, quando eu chegava num certo ponto do caminho, eu avistava de longe um cachorro no meio da rua. E eu tinha tanto medo daquele cachorro que eu não conseguia seguir. Eu voltava e dava volta numa rua de cima para eu cortar caminho de onde o cachorro estava e seguir para casa. E isso foi crescendo tanto dentro de mim que quando eu estava caminho, né, voltando de Barbacena para casa, eu já pensava, meu Deus, será que aquele cachorro vai estar me esperando? E quando eu chegava lá na esquina, que eu olhava para cima, o cachorro estava no mesmo lugar, no meio da rua. E eu dava a volta, assim, eu andava mais uns 15 minutos para dar a volta, para cortar caminho do bendito cachorro e chegar em casa. E isso começou a se transformar dentro de mim, que eu comecei a ficar com medo e com raiva. Eu falei assim, caramba! E com raiva, sabe de quem? Do dono do cachorro. Assim, meu Deus, por que esse cara não põe esse cachorro para dentro? E aí aquilo começou a crescer dentro de mim e nossa, eu chego em casa 20 minutos mais tarde por causa disso. Tô cansada, tenho que acordar cedo para ir trabalhar. E eu comecei a ficar com medo, com raiva também. Até um dia que eu procurei o dono do cachorro para contar para ele que aquele cachorro estava lá na rua e que eu estava tendo que dar a volta e estava atrasando demais o meu percurso. Ele virou para mim e falou assim, mas ele já te avançou? Não, mas ele está lá todos os dias, e todo dia eu avisto ele, eu tenho que dar a volta lá em cima, eu chego mais tarde em casa. Eu falei assim, mas ele já latiu para você? Não, mas é que todo dia ele está lá e todo dia eu tenho que dar a volta. E aí eu falei assim, mas ele já correu atrás de você? E eu irritada, brigando com ele. Não, mas é porque é um absurdo você deixar um cachorro desse porte solto e que... Aí ele começou a rir. Ele começou a rir e falou para mim assim, não, é porque esse cachorro ele é tão velho, ele já está com uma idade tão avançada que ele é cego, ele é surdo e ele é banguelo. Eduardo, eu fui no outro mundo e voltei, né? E eu fui embora para casa, eu falei assim, caramba, o cachorro é cego, surdo e banguelo. Aí no dia seguinte o cachorro estava lá. Cego, surdo e banguelo no mesmo lugar. E eu lá de baixo eu falei assim, pronto, e agora? Eu vou ou não vou? Fui. Fui caminhando para perto do cachorro e tipo assim, o cachorro nem mexia, sabe? Nem mexia, realmente ele não estava me vendo. Mas o cão, né, ele tem um olfato muito aguçado, né? É. Ele tem um olfato muito aguçado. E eu fui aproximando dele devagarinho, devagarinho, encostado assim na parede, passando devagarinho perto da parede, assim. Passei e fui embora. O cachorro, do jeito que ele estava, ele ficou. E fui embora para casa. Aquilo ali, o coração a mil, né? Essa percepção de perigo, ela já estava assim, estava tipo aquela sirene de ambulância, né? Dentro de mim. No outro dia, no dia seguinte, ele não estava lá mais. O cachorro não estava lá mais. É. E aí eu fiquei assim, gente, o meu medo, ele era cego, surdo e banguela. Ele era cego, Pensa. surdo e banguela. E aí, a partir desse dia, eu comecei a me... a Sabrina colocou aí a questão do conversar com medo. A partir desse dia, eu comecei a questionar e conversar com o meu medo. Porque muitas das Sim. pessoas ficam perguntando, né, como que eu lido com o medo?
como que eu vou lidar com uma coisa que eu não conheço? Que eu não olho para isso? Né? Eu já dificulto tudo aí. A partir desse dia eu Justo. comecei a conversar com o meu medo. Primeiro a saber se ele era real ou imaginário, se era fruto da minha imaginação. Se aquilo realmente poderia acontecer ou não. E porque se eu não me aproximo dele, se eu não conheço ele, se eu não abro espaço de questionamento para saber de onde ele vem, é impossível eu lidar com ele, né? Justamente. Ele até some, o cachorro sumiu. Sumiu. O cachorro sumiu. Acho que você estava vendo coisas. Pois é, não. Olha que loucura, né? A partir de um certo ponto que ele começou a ter forma. Meu medo começou a ter forma, né? É, Ele começou a ter uma forma física. E aí? é verdade. E é interessante isso porque, às vezes, a gente, quando fala de temas próprios do ser humano, do existir humano, por exemplo, o medo. A gente fala do medo como se o medo fosse uma entidade do ser humano. Fala da Uhum. raiva como se a raiva fosse uma entidade do ser humano. E quando a gente faz essa aproximação, quando a gente dá conta de fazer essa escuta do que esse ser humano, o Eduardo, Rose e cada um de nós que estamos aqui nesse momento, quando eu consigo ouvir, aí sim eu vou ouvir a minha voz do medo, a minha voz da raiva. E a Ana Cláudia, no livro dela, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, ela fala da dor, e aí eu vou parafrasear para falar do medo. Ela diz que a gente precisa fazer amizade com a dor. E eu digo que a gente também precisa Preciso fazer fazer amizade com amizade o com o medo. medo. Sim. Fica amigo dele, entende? E principalmente para que você dê conta de entender por que aquela situação está te mobilizando. Sim. Porque se eu fujo sempre do meu medo, eu nunca vou me haver com ele. Uhum. Né? E ao mesmo tempo, eu fico pensando que alguns medos, eu estou tentando ler alguns comentários aqui, falam do nosso, como nós terminamos a live de semana passada, da impossibilidade de controlar o amanhã. Sim. Ter medo de adoecer, ter medo da morte, ter medo de perder alguém, ter medo de perder o emprego. Ter medo de Amanhã, ser, né? ter medo de ser. E às vezes, quanta energia que nós gastamos no aqui e agora, que é de fato o tempo que nós temos, e vivemos em função do medo de algo do futuro. E mais, será que o que que nós fazemos para então que esse medo não aconteça? Por exemplo, uma pessoa tem medo de adoecer. Mas como que está a vida dela? Ela está Uhum. cuidando da saúde? Tem medo de perder alguém. Mas como é que está a relação dela com esse alguém hoje, agora, neste momento? Então, se o medo também servir de reflexão para eu pensar como que eu estou vivendo o tempo de agora, ele pode ser um aliado. Uhum. E pegando esse gancho aí do aqui e agora, e teve dois comentários aí que eu vou tentar encaixar nisso. Dentro do conceito de medo, fala da percepção, né, da sensação física, percepção do perigo, que ela é agora. Eu não vou sentir uma Sim, sensação de amanhã. A sensação é do agora, né? É do hoje, é desse momento. Né? Então, quando, por é, exemplo, eu sinto medo eu sinto medo de uma doença futura. Opa, peraí, por que que eu tô aí no. Por que que essa minha percepção do agora está me jogando lá na frente? Eu tenho que olhar para o que está acontecendo aqui agora, como você mesmo disse, que me leva a sentir isso. Não é de amanhã, é de agora. O meu corpo, ele não me avisa de nada que vai acontecer daqui a 2 semanas. Entendeu? Ele está me avisando de alguma coisa que está acontecendo aqui e agora. Então eu tenho que trazer o meu olhar para o agora. Opa, peraí, como eu estou lidando com isso? Que foi o que você disse, né? Aí teve um comentário ali sobre questionando se o medo é bom, né? Fazendo uma pergunta, acho que foi eu esqueci quem fez a pergunta, se o medo é bom.
E aí uma outra pessoa comentou sobre a questão das limitações do medo. Tem aquele medo que te para, né? Aquela história, né? Não vou por medo e vou com medo, né? Não É, vou por medo, vou com medo. Tem a questão do dirigir, né? Não dirijo por medo e dirijo com medo, né? é. Então, Eu, assim, pe- ah, eu penso que como o medo é uma emoção e as emoções elas não precisam estar numa escala de valores do bom e do ruim, mas é muito importante a gente perceber como que essa emoção, como eu vivo, como eu sinto essa emoção. Então o medo que nós estamos falando hoje. Se o meu medo está em excesso e me paralisa, talvez ele não seja bom. sim, Talvez ele me coloque num lugar de covardia. Mas se eu negligencio o medo também que eu tenho de alguma coisa em excesso, ele me coloca no lugar da imprudência. sim, Então a gente precisa ter o equilíbrio. Vamos pensar que o medo seria como a febre. Se eu te perguntar, a febre é boa ou é ruim? Ah, não, a febre é ruim. Mas se eu não tiver febre, eu não vou perceber um sinal que o meu organismo está me dando que tem uma infecção ali. sim. Agora, eu negligenciar a febre não é bom. Eu Uhum. preciso dar atenção para essa febre. Mas aí, não é porque eu estou com febre, é por o que me causou a infecção. O que que me causou a infecção? Só que às vezes, Rose, não sei se você concorda comigo, eu tenho a impressão que às vezes a gente sabe, imagina que o medo está atrás de uma porta, e você fala Uhum. assim, ou o seu cachorro aí, né? O seu medo do desconhecido estava no No cachorro. cachorro. Ah, então não vou mexer com isso não. Ou Uhum. seja, você vai chegar 20 minutos mais tarde em casa. Você vai dormir 20 minutos a menos. Então Tem eu um tenho uma preço, né? impressão, eu tenho essa impressão que a gente, muitas vezes, e por isso que alguém colocou ali, eu concordo, é importante a gente conversar sobre os medos, para a gente reconhecer, primeiro passo, Sim, reconhecer. reconhecer o meu medo. Ah, Reconhecer, reconheci, agora vamos trabalhar com este medo. sim. É essencial que eu dê conta de olhar para isso, né, Eduardo? E é claro que, assim, quando eu olho para o meu medo, para eu reconhecer, eu vou dar de cara com a minha fragilidade. Sim, Eu vou dar de com cara com a minha certeza. fragilidade, né? Porque, independente do tamanho, igual tem gente que tem medo de inseto, tem gente que tem medo de barata, tem medo. Independente, aquilo ali me joga no espaço de fragilidade. E aí, Justo. né? Como que eu É, lido com a minha fragilidade? muito bem. E a Zezé, minha querida amada madrinha, beijo para a Zezé, ela colocou lá, legal, sua história e interpretação, que é o que você está dizendo. E quando a gente pensa que na história particular, me evoca a questão do respeito. Uhum, Quando você falou aí, né? Às vezes uma pessoa tem medo de formiga. Aí chega o outro e fala, nossa, mas medo de formiga? Nossa, mas medo de galinha? uhum, Nossa, medo de um cachorro? Mas a gente precisa voltar na nossa história. E a nossa história precisa ser contada. E sim, principalmente contada para nós mesmos. sim, E o outro precisa ter essa atenção. E hoje nós estamos vivendo numa cultura de muita fala e pouca escuta. pouco escuta. Né? Então, como que o outro vai dar conta de escutar aquilo que me incomoda? Como que o outro vai dar conta de escutar aquilo que me dá medo? E mais, eu me escuto? Sim, Eu estou dando tempo para que eu possa refletir também sobre aquilo que me incomoda? Sobre o meu limite? Porque o ser humano, gente, guardem isso e vivam, e é isso que eu vou dar de presente de aniversário para vocês. Meu presente é dizer, o ser humano é limitado. E isso é lindo. sim, Nós somos limitados, mas ao mesmo tempo que somos limitados, olha, bônus de presente, nós somos possibilidades. O possibilidades. nosso limite não nos impede de fazer as coisas. O nosso limite nos coloca para as possibilidades que a própria vida oferece.
Agora, se eu não der conta do meu limite, aí eu sempre vou ter medo. Sim. Porque eu sempre vou achar que eu tinha que dar conta daquilo, eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que ter passado naquele concurso, eu tinha que ter enfrentado. Não. Dê conta do seu limite. Se você consegue andar 300 metros, são 300 metros. Quando você conseguir andar os 300 metros, abre-se a possibilidade de andar mais 100. Sim. Mas se você no primeiro dia, já igual a Rose anda de bicicleta aí, né? Se eu for tentar acompanhar a Rose no primeiro dia, aí sim, eu vou ficar frustrado, porque eu não vou dar conta do meu limite. Porque o meu olhar está no que ela consegue fazer, está no que o outro consegue fazer. No medo que ele não tem. Mas Sim. ele pode ter outros medos. E é muito importante a gente reconhecer esse limite e essa possibilidade para a gente poder lidar bem com os nossos medos. E esse reconhecimento que eu espero do outro, ele tem que partir de mim, porque senão não adianta eu querer que o outro reconheça e respeite, né? Se eu não faço esse movimento de reconhecimento e respeito. Justamente. E teve uma pergunta aí nos comentários sobre a questão do vencer o medo em excesso. Foi uma coisa que nós conversamos semana passada, sobre a pressa de sair de certos lugares. Né? Às vezes eu estou numa situação que me incomoda, que me causa um desconforto, e eu fico com muita pressa de sair dali. Sim. E não busco esse espaço de compreensão do que está me deixando incomodado, do que está me deixando desconfortável. Eu quero logo sair. Tudo bem, você pode conseguir sair, mas a situação vai estar ali na esquina te esperando novamente. E pode ser que ela esteja pior, pode ser que ela esteja mais fortalecida, né? Porque o tempo que você saiu, ela se reinventou. Né? Ela se reinventou e está lá. E às vezes você nem reconhece que é a mesma situação. Você nem reconhece que é a mesma situação, tipo assim, porra. E para quem está olhando de fora, fala assim, nossa, de novo. Você está nessa de novo. Por quê? Porque eu tive pressa para sair de um lugar que às vezes eu não estava preparado para sair. Como E você... aprender a reconhecer o tempo para sair, né? Você está Sim. falando disso, eu estou lembrando, você está falando do cachorro, e eu estou lembrando assim, quem que nunca passou aquele medinho de madrugada, que está chovendo, está relampejando, e você quer ir ao banheiro? Sim. Aí você está acordado, ouvindo aquela chuva, os raios, querendo ir ao banheiro e com medo. E com medo. E quanto tempo às vezes você fica fazendo aquele medo ficar insuportável, gigantesco? E um detalhe, com uma necessidade que é real, ir ao banheiro. E aí, às vezes, na hora que você está quase no insuportável das necessidades fisiológicas, você levanta correndo, a primeira coisa que você faz é o quê? Acender a luz. E tudo fica claro, tudo fica iluminado, o medo vai embora. Então, às vezes, é muito importante, independente da situação que nós estejamos vivendo, saber aonde está o apagador. Aonde que eu posso colocar a mão para que fique iluminado e esse medo vai embora. Sim. Então, assim, isso mas ter esse tempo, né? Tem uma palavra que diz, né? A palavra da Bíblia que fala, tendes medo somente do medo. Se você parar, o medo só vai te gerar mais medo. Mas a função do medo é te colocar para frente. Sim. É dar de conta com as possibilidades que a vida está te oferecendo, que a vida é sempre uma oferta. Sim. Teve uma pessoa que falou da questão do que o medo, muitas das vezes, ele vem de traumas de vivências, né? Justamente de vivências às quais eu não olhei, às quais eu não dei tempo e resolvi seguir. Sim. Sabe aquele negócio assim e acaba, gente, que isso acontece de uma forma... não é que eu quero que eu fuja, é proteção. Porque dói. Às vezes eu passo por experiências, às vezes eu experimento situações que dói muito e eu não quero olhar para aquilo naquele momento.
né? Só que elas não vão embora, não é esse tipo de coisa que você vive e passou, pronto, acabou, não vou olhar mais para isso. Não, elas ficam aí. As nossas experiências, tudo que eu experimento faz parte de mim. É. E aí, quando E nós aí, fazemos. E aí, quando nós fazemos esse convite de olhar para as nossas experiências, olhar para as nossas emoções, é para que isso perca essa conotação de trauma, sim, né? Perca esse essa marca peso, não né? fica insuportável, né? Perca esse peso, né? Que eu pare de arrastar esse peso e que eu olhe para isso como experiências de vida. Eu experimentei, como você mesmo disse, né? As emoções, elas não precisam ter um peso definitivo de bom ou ruim. Elas são. Sim, Bom ou ruim, né? É o que eu vou decidir depois que elas vêm, né? Entende? Não, eu não preciso carregar esse peso, né? É uma experiência, ela faz parte de mim. Então, quando eu olho para ela, quando eu a reconheço, quando eu a compreendo e eu a aceito, olha como é mais leve seguir. verdade. E essa questão das experiências tem duas questões que eu considero importantes. Primeiro, as experiências que eu vivi com o outro e as experiências que eu oportunizo ao outro. Então aí vale aquela, né? Quem tem criança em casa, mamãe, papai, tio, primo, irmão, colega, sei lá quem, às vezes a gente fala assim, menino, não põe a mão aí não, vai te dar choque, você vai ver. Ou seja, não mexe com o cachorro não, viu, Rose? O cachorro vai te pegar. Talvez essa forma de tentar educar o outro, porque é por amor mesmo, de proteção, que às vezes a gente fala isso, mas a gente vai fazendo uma proteção com medo, sinalizando esse medo para o outro. Então aí o outro vai aprendendo a dar conta das coisas da vida sempre pela via do medo. Eu me lembro quando eu fiz o meu primeiro curso de informática, hein? A escola nem né? Ia falar que nem tem tanto tempo assim, tem um tempinho sim. E eu me, 1840. por aí, por pouco. E eu me lembro, vocês sabem, né, quem mexe aí com o computador, aquelas teclas de função, F1, F2, F3, gente, Que o medo. professor fala, pai, eu tinha medo mesmo, o professor Eu falava assim, tinha também. não aperta aí não, não aperta aí não. Na minha cabeça ficava assim, gente, o que será que acontece? Se Eu pensava apertar. assim, que ia explodir o computador, que ia acionar a Terceira Guerra Mundial, ia explodir o planeta. Ia E eu pôr fiquei fogo na escola. com fogo na escola. Então, assim, eu fiquei muito tempo sem apertar. E eu sempre lembro disso. Hoje eu aperto. Apertem as teclas, viu, gente? Mas, sem medo. Mas é a forma que a gente, às vezes, quer proteger o outro. Às vezes a gente precisa aprender a falar baixo, ficar do tamanho do outro, dar a mão. Você está com medo? Tudo bem que tá difícil falar certas coisas na pandemia, né? Mas você está com medo? Me dê um abraço. Sim. Você pode falar desse medo comigo. Porque às vezes a gente não quer falar do nosso medo para a gente não cair no ridículo. Porque às vezes o outro não vai conseguir ouvir. Ah, era isso? Sim. Entende? Então, assim, é muito importante a gente é, ir dando conta das nossas experiências. Aos poucos, a gente não precisa fazer tudo de uma vez. E o medo do fracasso, né, Rose? Hoje nós Sim. vivemos numa sociedade que a gente tem que ser o primeiro, tem que Sim. tirar a maior nota, tem que construir a melhor casa, tem que fazer. Tudo tem que ser o melhor, mas um melhor do outro, não o melhor que eu dou conta. Às vezes a gente fica nas redes sociais olhando o que as pessoas postam para eu fazer um parâmetro para mim. E aí eu começo a viver aquela situação. E se eu não conseguir fazer igual o outro fez? Se eu não der conta de fazer como o outro fez? Aí eu me paraliso. É melhor nem tentar. É melhor nem fazer. E às vezes a gente esquece de perguntar, mas eu gostaria de fazer? Eu gostaria de ter? Mas aí já vem o medo, porque
a régua do outro é sempre maior que a minha, né? A grama do vizinho é sempre mais verde que a minha, a janela do vizinho está mais limpa que a minha janela. E aí eu vou me paralisando, aí daqui a pouco eu já não estou fazendo mais nada. Sim. E nós temos todos os dias tantas possibilidades de lidar com isso, né, Eduardo? E a gente ignora as pequenas oportunidades, ignora as pequenas possibilidades e quer dar conta das grandes. É, eu Todo dia. Todo achei dia. bonito Ah, um comentário aqui, né, que mais às vezes o seu medo é o medo do outro também, é o Nélio. Oi, Nélio. Nélio sempre responde as minhas postagens do Evangelho lá. Muito obrigado. Que bom quando a gente dá conta de reconhecer que o meu medo pode ser o medo do outro também. Vamos pensar nessa situação que nós estamos vivendo da pandemia. Eu também tenho medo de ser contaminado. E aí nós podemos partilhar esse medo. Então, quando eu dou conta de te dar a mão e falar assim, você está com medo? Eu também eu estou. também estou. A gente vira suporte. Vamos falar do nosso medo? Entende? Então, assim, por que a gente tem que só se alegrar? Falar para todo mundo que está feliz e todo mundo... Mas talvez era por causa da música da nossa infância, né? Todo mundo tá feliz! Tá feliz! Não, gente, nem todo mundo tá Nem feliz. todo mundo está feliz. Nem todo mundo. Então, quando eu dou conta de reconhecer o meu medo e o medo do outro, a gente vive esse suporte bonito, essa solidariedade. Então, assim, nós que convivemos com outras pessoas, na hora do café, na hora do almoço, na hora que nós estamos juntos, que seja em home office, que seja na escola, vamos falar do nosso medo. Quem sabe nós estamos com medo da mesma coisa. E aí a gente se junta e fica forte para tentar superar esse medo. Sim. Você falou uma coisa aí que ela estava se perdendo aqui, voltou de alguma forma para mim, sobre a questão do comunicar com o outro. Como que o papel do outro, né, ele é importante tanto para te elevar quanto para te jogar no chão, né, Sim. quanto para te jogar lá para baixo. Que nós temos uma preocupação muito grande do que eu vou falar para o outro quando ele me contar sobre certas coisas. E acaba que eu te ouço não para te entender, mas para te responder. E isso é um problema Sim. muito sério na nossa comunicação, né? Acaba que eu estou aqui te ouvindo e já bolando na minha cabeça uma resposta para quando você cessar a sua fala, ao invés de simplesmente te entender, te compreender, te sentir, né, na sua fala. E aquela necessidade de inventar uma solução, de te dar uma resposta prática, uma resposta, uma solução pronta para o que você está sentindo. E às vezes, assim, eu não quero uma solução, eu não quero uma resposta, eu só quero ser ouvido. Sim. Só isso. Mais nada. E às vezes, assim, quando você fala para mim assim, eu também estou com medo. Você me ajuda muito mais do que você virar para mim e falar assim, não, só, fica tranquilo, isso aí não dá em nada, não. Sabe? Do que você me dá uma sugestão, uma solução pronta, sabe? Então, às vezes, né, nós, nesse espaço também, né, de querer do outro, de buscar do outro, eu também preciso olhar para mim e me ver como eu sou, qual que é a minha postura, a minha posição para o outro, né? Que é o primeiro passo, né? Que é o que eu tenho acesso, né? Eu tenho acesso ao que eu faço, eu tenho acesso ao que eu sou, né? Ao outro, não. Então, como que eu Verdade. estou diante do outro, né? Eu escuto o outro para quê? Para compreender ou só para responder? Se eu fico preocupado, nossa, se vier falar de mim comigo sobre os sentimentos, sobre o que está sentindo, o que eu vou falar? Você não fala nada, não. Você tem que ouvir. Né? No primeiro momento, você tem que ouvir. E com E certeza, a... depois que você ouve, né, mais uma vez, o seu espaço de manifestação, que é o seu físico, ele vai te contar o que você vai fazer. Né? Pode ficar tranquilo, Justamente. não precisa ir armado, né, com respostas, né? Vou pegar essa resposta aqui e vou dar para ele. Vou pegar essa daqui. Não,
só escuta. Aí você falou uma coisa maravilhosa que eu fico lembrando da... Lembrando não, porque eu não estive lá, né? Tudo bem que hoje é meu aniversário, mas eu não tenho 2000 anos. Mas aquela cena de Pedro, quando Jesus estava sendo flagelado, e Pedro, no que você disse, na resposta imediata, você conhecia aquele cara? Não, eu não. Não, eu não. 3 Ele já estava vezes. pronto, né? Ele estava É, tão pronto que Jesus já tinha acesso, aí você vai me negar, safado. é. Então, assim, 3 vezes ele teve a oportunidade de ficar em silêncio para que aquele silêncio se tornasse a verdade dele. Mas ele não deu conta. E aí o que que acontece? No Evangelho de São Lucas, que é um evangelista muito interessante, eu acho bonito que ele dá um detalhe assim. Quando Pedro nega Jesus a 3ª vez, Lucas escreve assim: e Jesus fitou o olhar em Pedro, silenciosamente. Silenciosamente. E aquele silêncio do olhar invadiu Pedro. Por isso que Pedro angustiou naquela hora. Porque a verdade de Jesus não combinava com a fala de Pedro. Mas não combinava porque dentro de Pedro ele sabia que ele conhecia Jesus. Uhum. E quando você fala isso, Rose, uma das coisas que eu acho muito bonito da nossa profissão de psicólogos é a disponibilidade para ouvir. Sim. Para ouvir. A pessoa chega diante de nós e o que que nós vamos oferecer para ela? A escuta. E aí, eu vou dar uma sugestão para a turma. Outro presente, hein? Hoje eu tô bonzinho, hein? Hoje é o dia dos Nossa, presentes. você tá... Hoje eu tô na bondade. Tá igual o Cosme, Damião. O aniversário é meu, mas o presente é seu. Eu gosto de fazer uma dinâmica, às vezes, nos retiros, e aí eu vou sugerir para vocês, porque, vejam vocês, se a gente ficar em silêncio agora, nós vamos ouvir o ambiente que está ao nosso redor. Tem um carro passando, a buzina tocando, um rapaz ali gritando, e etc. Só que o nosso ouvido escuta muito mais que isso. Então, pegue uma folha de papel, aquilo que você já deve ter feito na praia com a conchinha, sabe? Faz assim, e vou tirar meu fone, e põe no ouvido, e fica em silêncio. E aí vocês vão ouvir, cada um no seu tom, do seu jeito, vai ouvir aquele chiadinho. Fique ouvindo isso, para que você dê conta do seu silêncio. Para você ouvir o som do seu coração. Para você ouvir você mesmo. E para você ouvir, inclusive, os seus medos. E aí você ter a possibilidade de ressignificar o medo. Tirar o medo do lugar de dificuldade, tirar o medo do lugar de limite, de paralisia, e colocar esse medo no lugar que ele tem que estar. Lugar de possibilidade, lugar de encontro, lugar de fazer. Lugar de alerta. Alerta. Lugar de alerta, lugar de proteção, né? De percepção. Essa é a função do medo. É olhar para ele e falar assim, opa, ele está me alertando de quê? Tem um perigo aí. Esse perigo é real? Esse perigo é imaginário? Por que ele está tão forte? De onde que esse perigo vem? Né? É verdade. Porque se a gente deixa ele se misturar, né, Eduardo, como você mesmo disse, olha o movimento, né, eu defino, né, eu funilo ele, coloco ele num lugar específico aí, o que que eu ouço, né? Porque se ele fica aberto, se você abre o papel, você vai escutar muita coisa ao mesmo tempo e acaba não ouvindo nada. É verdade. Né? Você acaba não ouvindo nada. Então, foi muito bacana você ter feito esse movimento com o papel, né? Quando você fecha o papel e afunila ele aqui, ó, eu olho para o medo. Eu olho para o medo. Né? E aí, quando você olha o medo com um olhar de possibilidade, ele faz isso aí que a Fernanda está falando. Ó, ele te coloca num lugar de movimento. Muito lindo isso. Ele te coloca num lugar de movimento. Aí você vai entender o que é possível, porque você se move. Sim. Porque você se move. Porque se você não se move, você não entende a possibilidade.
né? Você não entende a E, possibilidade. e essa fala dela de colocar o medo em lugar de movimento é aceitar a própria vida, porque a vida é movimento. Sim, A vida pede movimento, sim. né? O nosso corpo, gente, ele se movimenta o tempo todo, inclusive agora que nós estamos parados. Seu sangue está circulando, seu coração está batendo, suas células estão lá na corrida de São Silvestre o ano inteiro, o dia inteiro, e é assim. E quando o nosso corpo entra no lugar de paralisar, a gente adoece. Ou seja, a vida pede movimento, a natureza pede movimento. Hoje eu acordei cedinho, sabe? Para ir à missa, e a gente viu o sol, né? Se apresentando. Tudo bem que eu cheguei na igreja, eu não consegui entrar porque eu cheguei 2 minutos atrasados e a porta já estava fechada, né? Você nem falou que era seu aniversário? Você É, conseguiu entrar? nem deu. Mas a gente assistiu pela internet, mas é isso. Se eu ficasse com medo de chegar lá e a porta estar fechada, eu nem iria ter ido lá. Mas eu tenho, aí que é o movimento importante. Eu tenho que entender assim, como foi bom ter ido lá também, Sim. ter tentado ir lá, isso foi maravilhoso. Quando você falou do movimento do papel, quanta coisa nós vimos. Eu vi o sol, vi pessoas indo para trabalhar, dei tchauzinho para um monte de gente indo trabalhar. Então, quer dizer, não ficou tudo perdido, não. A ação de graças foi celebrada da mesma forma. Né? Então, a gente não pode perder esse encanto pelas coisas que acontecem em nossa vida, né? Olha que bonita essa palavra, né? Ação de graças. Ação de graças, é. Ação de graças. Olha, se eu não coloco o movimento, se eu não coloco a ação, eu não vejo graça nenhuma. É verdade. Eu não vejo graça nenhuma. E não é só na questão da graça do riso, né? Mas a graça como você mesmo viu, a graça de ver o sol nascer novamente, a graça de poder cumprimentar uma outra pessoa e ver que ela está ali saudável e indo, por exemplo, trabalhar. A graça de sentir a brisa, né, da neblina com o sol no meu rosto e ter essas múltiplas sensações num primeiro momento do amanhecer. Diferente, né, de ter que sair atropelando tudo e todos, como a gente costuma fazer aí, né, sem poder ter a graça de perceber que estou vivo. É verdade. Né? A graça de perceber que estou vivo. Perceber que eu sou uma graça. Né? Perceber que eu sou uma graça, né? Sim, eu sou uma graça. Muito bem. Já diz o Salmo o Salmo 137, 138, aquele que fala: tu me conheces quando estou sentado, tu me conheces quando estou de pé, que é o Sonda-me, né? A famosa música do Sonda-me. Mas tem uma frase lá que a gente muitas vezes esquece, que é uma verdade. Que maravilha, meu Senhor, sou eu. Uhum. Reconhecer essa maravilha. Sim. Né? Lá no Salmo 8 vai falar assim: que fez o homem para merecer tão grande graça, de ter sido feito tão belamente. Lá no Gênesis nós vamos ver, né? Depois que a casa estava toda preparada, Deus vai lá e cria o homem e a mulher. É muita graça, gente. É muita beleza. Por isso que a vida nos pede esse lugar de movimento. E a gente precisa aceitar esse convite para a gente estar sempre em marcha, estar sempre para frente. Né? E reconhecer de novo, né? Então eu preciso me conhecer de novo todos os dias, né? Eu preciso me reconhecer, porque eu não sou o mesmo que ontem. Eu não sou o mesmo de há 20 minutos atrás. Olha, há 20 minutos atrás, 30 minutos atrás, eu estava por ansiedade, tremendo, morrendo de medo de não dar conta de entrar. Hoje eu já me sinto, agora eu já estou completamente diferente. Eu já me reconheço possível. Sim. Olha, eu já me reconheço possível, eu me conheço de novo. Né? E isso sou eu que faço por mim. Isso sou eu que faço por mim. O outro, ele não pode fazer por mim. Graças a Deus, o outro não pode fazer por mim. Eu preciso... O outro pode ser a minha ajuda, mas fazer por mim... Né? E é interessante essa questão que você falou do reconhecer. Quando a Débora pergunta, né, se a paralisação seria o trauma, eu penso que o trauma, nesse caso, quando ele
nos deixa nessa paralisia é você achar que você era. Sim. O trauma nos deixa naquele lugar que eu sempre achei que eu era. E sair do trauma é dizer para ele assim, eu era, agora eu sou. Agora eu sou. Entende? Essa Entrar, às vezes a paralisação. pessoa tem um medo de entrar num lugar, um avião, por exemplo, porque viu tanta notícia de avião, aquela coisa toda, então quer dizer, ela reconhece aquele limite, talvez aquilo para ela seja paralisador, seja um trauma. Mas se ela não se colocar em situações que possibilite, porque, por exemplo, às vezes ter tanto medo do avião, que eu vou reconhecer esse medo como verdade, mas quais são os prejuízos que esse medo me impõe também? Quais são as paralisias? Às vezes a turma vai toda fazer uma viagem, né, lá para Assis, na terra de São Francisco de Assis. Ó, gente, cantando um presentinho aí, hein? Vamos fazer uma vaquinha para Eduardo ir para Assis depois da pandemia, hein? Às vezes o meu medo de avião, vocês fizeram a vaquinha, compraram 2 passagens para mim e para a Cidinha, de ida e volta, mas eu não vou por causa desse medo do avião. Então, buscar esse reconhecer pode nos ajudar a sair do lugar do trauma. Você não precisa ficar naquele lugar, mas precisa, às vezes, procurar ajuda na saúde mental? Precisa. Saber escolher bons amigos que te deem a mão para você conseguir dar o passo no seu ritmo é importante também. Né? E, Rose, para a gente não ficar com trauma, o seu reloginho está funcionando aí? Não sei onde que eu olho. Mas eu Tem tô marcando aqui, nós... a minha então punhetinha tá. tá funcionando aqui, ó. Falta pouquinho, ó. Nós estamos em 42 minutos já. Tá, Que bom, né? Que vai fluindo. Vou só amarrar essa. Eu não sei se vai fazer sentido, mas me veio uma coisa aqui. Eu pegar essa ideia da paralisação que a Débora trouxe, junto com a sua fala, e vou tentar emendar um pouquinho com aquele comentário da Fernanda lá em cima na questão do movimento. Não sei se vai fazer sentido, tá, gente? Se não fizer sentido, a gente segue. Se fizer sentido, a gente para um pouquinho e olha para isso. Essa paralisação, né, que o trauma causa, talvez seria quando eu paro de reconhecer. Quando eu paro quando eu paro de me reconhecer, quando eu paro de me conhecer de novo, e eu fico parada num lugar só, na onde? Naquela experiência ruim. E aí eu me transformo naquela experiência ruim. Por quê? Porque eu estou parado. Né? Então, quando acontecer a experiência ruim, eu preciso olhar para ela e fazer esse movimento de me reconhecer diante dela a cada dia. Né? Por exemplo, a história do cachorro que eu contei. Eu sempre tive cachorro, nunca tive medo de cachorro. Até, gente, estou doando um cachorro, tá? Se alguém tiver aí. Eu também. Alguém quiser ir um cão, né, de meio porte, tá? Só entrar em contato. Mas a todo momento eu paro diante dessa história para eu me reconhecer diante dela. Eu passo na mesma rua, no mesmo lugar, todas as vezes que eu passo lá naquele lugar onde aquele cachorro estava, eu lembro dessa história e eu revivo ela na minha cabeça e olho para mim. E olho para mim e penso, nossa, quem sou eu hoje, né? Quando eu vejo o dono do cachorro, né, eu lembro da conversa que nós tivemos, eu lembro do meu tom de voz, de cobrança para ele resolver o meu problema, para ele resolver o meu medo. Você tem que fazer alguma coisa, sabe? E eu me reconheço naquela experiência. Eu não parei, porque talvez se eu tivesse parado, eu não teria mais cachorro, eu nunca mais passaria naquele lugar. Talvez eu já tinha criado uma inimizade com o dono do cachorro. Né? Então, não sei se faz sentido, mas pegando nessa questão do movimento que a Fernanda trouxe, de colocar o medo em movimento, ele nos convida a isso, a nos reconhecer a cada dia. Diante de quê? Diante da nossa limitação, diante da nossa fragilidade. O medo, ele vai te colocar de cara com a sua fragilidade. Você vai ficar frágil, você vai ficar limitado, vulnerável. E aí? Nós somos seres humanos lindos, maravilhosos, mas somos vasos de barro. Sim. Nós somos frágeis.
estamos aqui, Estamos né, aqui. aproveitando, né, que você trouxe aí muita espiritualidade para a nossa conversa, com todo respeito a todos que estão aí, né, nos assistindo em questão de crença, mas se a gente mexe buscando a nossa origem, nós vamos descobrir que, independente do que eu acredito, a nossa origem é divina. Sim. E aí, o que é divino? O que é divino para você? Pode ser o universo, pode ser a ciência, pode ser Deus, não interessa o que é divino para você. Mas a nossa origem é divina. E aí, quando nós olhamos para nós hoje, nós estamos vivendo a experiência de ser humanos, porque divinos nós já somos. E aí nós temos que aprender a ser humano. E essa é uma escola. Todos os dias, a todo momento, nós vamos nos deparar com situações humanas. Humanas. Experiências Muito bem. humanas. Para quê? Para a gente aprender a ser humano. A ser humano. E as emoções são humanas. Talvez a Únicas nossa e maior exclusivas. tarefa, talvez a nossa maior tarefa seja essa: resgatar o ser humano e o humano do ser. E o humano do ser. É isso. Reconhecer isso. Nós não somos máquinas, nós não somos insuperáveis. Mas, gente, pensa nisso. Quando a gente fala do limite, não vamos pensar do limite como limitador, não. É como possibilidade. Sim. Veja, se nós somos limite, não, mas nós podemos fazer tantas coisas boas, isso é maravilhoso. A gente pode caminhar para frente, sim. Sim. E aí agora a gente tem que encerrar, porque o tempo vai acabar. Mas é muito interessante, né, a gente encerrar. É igual festa na casa de amigo, a gente vai lá e fala assim, nossa, sobrou muita comida, volta volta depois pra gente acabar de comer. Todo final tem só um tiquinho pra gente ter de novo, né? Sim, com certeza. Todo final sobra um pouquinho, por quê? Pra gente ter motivo para voltar lá e ter de novo. E hoje, mais uma vez, a gente encerra a nossa conversa com uma sugestão muito grande de conversa para o próximo momento, que é o limite, né? A limitação. O limite. Né? A reflexão sobre o limite, né? O que é o limite? Qual é o meu limite? Quem impõe esse limite? Né? Quem sabe? É verdade. Né? Quem sabe? Vamos deixar sempre um mexido, né? Sim, vamos deixar sempre um mexido. Vamos fazer o mexido. Então gente, tá bom. muito obrigada a todo mundo aí pela participação, um monte de comentário que teve aí. A gente vai tentando acompanhar, mas fica difícil, né? Acompanhar todo mundo. Eu não gosto de fechar os comentários, não, porque a gente precisa de vocês aqui interagindo com a gente, né? Mas vamos estar aí, né, Eduardo? Toda terça-feira tentando fazer esse movimento, né? Justamente. Eu também agradeço. Se Deus quiser, o vídeo vai ficar gravado aí no IGTV, né? Vou tentar. Mas se ficar, eu vou baixar o vídeo, vou colocar lá no canal. Entrem lá, gente. Canal Eduardo Sabará. Acompanhe o canal. Se inscreva, dê um like. Faça de tudo lá. Lá a casa é nossa. E eu aproveito já a oportunidade também. Desde 00:01 estou recebendo as felicitações de aniversário. Muito obrigado. Embora estejamos distantes, cada parabéns que eu estou recebendo aqui é como se vocês estivessem aqui batendo palminhas junto comigo. E a minha vida só encontra sentido porque ela esbarra na vida de vocês. Amém. Porque a vida só tem graça com outras vidas. Muito obrigado, paz e bem para todos. Só faz sentido, né, com outras vidas, né? Só faz sentido com outras vidas. Nós só estamos aqui porque vocês estão aí, senão eu fazia uma ligação de vídeo para o Eduardo e a gente conversava, né? Gente, um abraço para todo mundo e terça-feira nós estamos aqui de novo. Né? Beijo. Bem. Feliz aniversário, Eduardo. Muito obrigado, paz e bem.